Na Rádio Bandeirantes, AgroMais. E para falar, na verdade, de uma região que era campo e virou cidade, né, Leandro de Souza? Boa tarde para você. Boa tarde, Ana. Boa tarde, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Exatamente, um lugar que não nascia, que não tinha nada, né? Um lugar onde se dizia que só tínhamos, na verdade, uma região seca e com árvores retorcidas, né? Exatamente, e que o presidente, inclusive, foi chamado de louco. Imagina levar a capital do país para o centro do país, uma região que não tem nada, e tá aí Brasília, né? Para provar que a ideia, de fato, estava certa. Ajudou a desenvolver a região, né, Leandro? Pois é verdade. Ana, eu me lembro de uma passagem do então presidente Juscelino Kubitschek, ele falando a respeito da construção de Brasília, e ele dizia que no único dia 5.000 pessoas haviam chegado aqui na capital para a construção, para essa epopeia, que foi para esse desafio que era levantar a capital exatamente no coração do Brasil, numa região ainda pouco desbravada, que a gente, na verdade, naquele período, a gente está falando aí de 1958, né? A capital, então, foi inaugurada em 60, no dia 21 de abril de 1960, portanto, 61 anos depois, o que nós temos aqui, Ana, é a residência de mais de 3 milhões de pessoas que hoje moram aqui no quadradinho, né? Fora 1,5 milhão de pessoas que vivem no entorno da capital. Agora, claro, toda essa gente, nada aconteceu assim por acaso, toda essa gente, ela precisa de comida, de alimentação. E de uma região onde não se produzia nada, hoje ela é praticamente autossuficiente na produção de alimentos, na produção que vem lá do campo. E é também uma das únicas capitais do mundo que tem área rural. Montevidéu, por exemplo, é outra capital que tem área rural, só que com outras características. Exatamente por causa da construção, da forma como a capital foi definida e foi delineada, nós temos hoje 70% da área destinada ao setor rural, que pode produzir, ou seja, dos 5.779 quilômetros quadrados, hoje mais de 3.000 quilômetros quadrados são destinados à área rural. E o que a gente tem hoje? Hoje uma região que não tinha nada consegue produzir 2 bilhões e 400 milhões de reais por ano de valor bruto da produção agropecuária. É autossuficiente nas folhas, é autossuficiente em tomate, pimentão, morango, goiaba, maracujá, carne de ovelha, bovina, quer dizer, se produz praticamente de tudo. E olha só a curiosidade, 90% dos ovos caipira que são produzidos no Brasil saem exatamente aqui do Distrito Federal. São mais de 11 milhões de dúzias que abastecem o mercado nacional. Segundo a Ceasa, aqui, que é a Central de Abastecimento, dos armazéns de abastecimento do Distrito Federal, 91% dos produtos que são consumidos aqui na região pela população do Distrito Federal vem exatamente daqui. Ou seja, não é necessário importar. Lá no início, quando ainda a capital era muito jovem, recém-inaugurada, 100% dos produtos consumidos aqui vinham de fora. Só para a gente ter uma ideia, ainda no início dos anos 60, o então presidente Juscelino Kubitschek convocou japoneses, representantes da comunidade nipônica, para vir aqui em Brasília e enfrentar o desafio de começar uma produção agrícola aqui. Eles que se dedicaram tanto à produção de hortaliças, logo depois vieram os sulistas para a produção de grãos. E Brasília hoje é a pujança que é, e a gente está vendo que, olha, a gente até é metido a besta, viu, Ana? Porque até exportar a gente exporta. Eu tô muito chocada, para ser bem sincera. Não tinha ideia do tamanho, da potência da produção aí em Brasília, inclusive com a questão dos ovos caipira, tô realmente muito surpresa. Fui pega de surpresa. A gente, quando fala de Brasília, né, Leandro? Isso eu sei que é uma coisa que quem mora em Brasília, inclusive, nem gosta. A gente só pensa em congresso, só pensa em ministério, só pensa em política, é muito mais, né? É muito mais. A produção, se a gente olhar, por exemplo, para a parte do campo, nós temos o turismo rural, que é um setor que vem crescendo muito. A produção, por exemplo, de orgânicos aqui no Distrito Federal, ela cresce 15%. E só para você ter uma ideia, hoje Brasília é o terceiro polo gastronômico do Brasil. Veja só, é uma coisa inimaginável se a gente pensar e olhar para trás, apenas há 61 anos atrás, quando simplesmente nada por aqui existia. É uma epopeia, né? Eu acho que quem veio para cá, os chamados candangos, realmente merecem os parabéns. E eu tenho um desafio, viu, Ana? Qual? É mostrar para você a verdadeira Brasília, o verdadeiro Distrito Federal.
Não esqueci, assim que possível, quero ir para aí, vou convidar você, a gente vai dar uma volta pela cidade, quero conhecer essa Brasília, que eu fui por aí, foi muito rápido, não deu para explorar muito, não. Leandro, obrigada, viu, pela sua participação, boa quarta-feira para você. Obrigado, foi um prazer enorme. Boa quarta-feira para todo mundo. Valeu, até mais.